Glória a Deus. Amém, pessoal? Então nós vamos ouvir uma boa palavra, Deus vai falar com você de uma maneira forte, poderosa, e que você saia daqui edificado, e eu creio que você sairá daqui desse jeito no nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Jesus entrou na casa de um homem chamado Levi, conhecido também por Mateus. Esse homem, ele era publicano. O que era o publicano? Ele era coletor de impostos. Ele trabalhava para o Império Romano na época. Era uma espécie de político. E Jesus então chamou esse Levi e ele deixou a profissão dele, deixou tudo para poder seguir Jesus. Então nós vamos entrar aqui na mensagem, começando em Marcos, capítulo 2. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos mergulhar aqui na palavra, você vai aprender bastante coisa hoje. Eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Marcos 2, nós vamos pegar aqui do versículo 13 em diante. Marcos 2, versículo 13, está escrito assim: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. E ele fazia o quê? Os ensinava. A coisa mais importante que existe na vida de uma pessoa é aprender de Jesus. Jesus, ele era chamado de quê? Você lembra? Rabi. Sabe o que significa Rabi? Mestre. Jesus é o mestre dos mestres. Nesse mundo aí existem vários mestres, só que alguns deles, ou a maioria deles, está ensinando coisa errada para o povo. É triste ver os jovens nas faculdades federais. Enquanto alguns países, os jovens lá estão despertando e entendendo que o comunismo não vale nada, não presta, só presta para destruir a sociedade, a família e para desviar a pessoa do caminho da vida eterna, aqui no Brasil os jovens estão pegando o caminho inverso, abraçando o comunismo, lutando pelo comunismo. E aqui não tem nada a ver de política, pessoal, porque tem gente que tem às vezes essa coisa, pastor, estou cansado de vir aqui o senhor falar de política. Você tem que abrir a cabeça, irmão. Você tem que parar de pensar desse jeito. Não se trata de política, se trata de ideologias, de coisas que estão ensinando a sociedade a fazer e está levando a sociedade para o buraco. Porque Jesus deixou claro que quando um cego guia outro cego, o que acontece com ambos? Cai no buraco. Que buraco é esse que Jesus estava falando? O inferno. Esse é o buraco. Então dá tristeza ver os jovens universitários aqui do Brasil, por causa de professores universitários que são comunistas, que defendem o comunismo, fazendo a cabeça deles. Eles estão ficando loucos e lutando pelo comunismo. E se você estudar, não precisa de saber muito não. Estuda um pouquinho do comunismo. Karl Marx, Lenin, eles tinham a ideia de que eles tinham que entrar na cultura ocidental para corromper a cultura ocidental, para contaminar, através das músicas, através dos cinemas, que são os filmes, através da cultura, da arte e de tantas outras coisas mais. E tem conseguido. Quantos jovens estão de cabeça virada, desrespeitando a palavra de Deus, se entregando às drogas, se entregando ao adultério, à prostituição, à promiscuidade, à devassidão, a tudo que a palavra de Deus condena e deixa claro que as pessoas que praticam tais coisas irão para onde? Para o buraco. Mas estão colocando na cabeça da sociedade dos jovens que não há nada disso não, Deus é amor. E o que importa é as pessoas serem felizes. Deus quer que você seja feliz. Não importa se você que é homem, isso que eles pregam, mas a verdade não é essa. Então eles pregam isso, se você é homem, Deus não vai se importar se você negar a sua natureza e se casar com outro homem. O que importa é ser feliz, é o que eles pregam aí. A mesma coisa a mulher. Deus não vai ligar, Deus fez você mulher, não é? É. Mas você pode ser, se você não quiser mais ser mulher, você pode mudar.
Não pode mudar. Homem é homem, mulher é mulher. Amém, pessoal? Aí, não é só isso não. Tem aquela pessoa que não é marido de uma só mulher. Ou mulher de um só homem. Um dia está com um, com outro, com outro, com outro. E no tempo que eu era do mundão, dizia roda a banca toda. Já viu falar? Não sei se aqui fala esse termo também. Mas tinha as menininhas fácil na minha época, quando eu era jovem. E tinha as meninas sérias, que queria namorar, casar e constituir família. Mas sempre teve as meninas fácil da vida. E eu conhecia muitas. Aí dizia assim, isso dá roda a banca. Que roda a banca é que fica com todos. Que coisa feia, imagina que vergonha para o pai. Mas hoje isso daí é apoiado pela sociedade aí fora, contaminada pelo comunismo. Eles acham bonito isso daí. E até dizem, se você falar sério com eles, que isso é prostituição, e a prostituição vai levar para o inferno, sabe o que eles vão falar para você? Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero, o corpo é meu. Ah, tá. O corpo é de Cristo. Nós não somos donos de nada, estamos aqui só de passagem. E a palavra deixa claro que quem destruiu o corpo do Senhor, o Senhor o destruirá. E a prostituição destrói o corpo. E prostituição não é só o que a pessoa acha, não, porque na época, quando eu era mais jovem, prostituição era quando você pagava, quer dizer, você vendia o corpo para ter dinheiro. É ou não é? Ah, fulano de tal é prostituta ou prostituto. Não. Não é só isso não. Também, mas não é só isso não. O que é prostituição na Bíblia? É quando uma pessoa que não é casada vive uma vida de como se fosse casado. Não, está errado, isso é prostituição. A palavra trata isso também, além de prostituição, fornicação. E diz que nenhum fornicador, a pessoa que pratica a prostituição, devasso, vai herdar o reino de Deus, não tem herança. Então nós não podemos, pessoal, aprender do mundo, não. Não aprenda desse mundo, esse mundo está corrompido. Se o professor da faculdade, seja doutor do que for, estudou em Harvard, no raio que o parta, se ele falar qualquer coisa fora da palavra, não aceite. Não se deixe contaminar. E é triste que muitos deixam. Existe um estudo que diz que 75% dos jovens cristãos que entram na faculdade se desviam. Olha só que tristeza. Ao invés de eles resistirem, ser luz lá na faculdade, levar os ensinamentos de Jesus, as ideias de Cristo para salvar alguns corrompidos lá, o que eles fazem? Se deixam corromper. Se deixam dominar pelas trevas. Então, volte aqui. E tornou a sair para o mar. E toda a multidão ia ter com ele, e ele fazia o quê? Os ensinava. O que Jesus falou para eu e você fazer? Ele disse primeiro, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ou sobrecarregados. Aí ele disse assim, aprendei de quem? De mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, e encontrareis o quê? Descanso para a vossa alma. Porque nós estamos, pessoal, vivendo em um mundo que está cansado. Está cansativo, pessoal. Tá ou não está? Os tempos são trabalhosos. Eu mesmo estou cansado de tanta hipocrisia, de tanta mentira, de tanto engano, de tanta injustiça. Se você não está cansado, eu estou. A gente tem que pedir, Maranata. O que é isso? Ora vem, Senhor Jesus. Porque é só Jesus para colocar ordem nesse mundo, para acabar com essa bagunçaiada aí que estão fazendo, com essa inversão de valores. Então nós temos que se cuidar para não sermos mais um no meio da multidão dos enganados, porque o diabo engana todo mundo. Aí a pessoa, ela às vezes vai com medo para o pecado, para o vício. Ela entra no caminho errado, às vezes com insegurança, com medo. Mas ela viu que aparentemente não aconteceu nada de mal com ela, de imediato, ela vai gostando, pessoal, da coisa errada. Ela vai gostando do perigo. Ela vai gostando das trevas. Ela vai gostando do pecado. E tem alguns que se afundam tanto
que quando vai abrir os olhos, já é tarde demais. Mas nunca é tarde demais para quem vem para Jesus. Pode ser tarde demais para a pessoa. Mas se a pessoa crê no amor de Deus, Jesus pode mudar qualquer situação. E tirar a pessoa do buraco, do abismo, e fazer dela uma pessoa iluminada, abençoada. Amém? Aí diz o versículo 14. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me. E é o que Jesus está falando para mim e para você. Olha, abandona tudo desse mundo, abandona o pecado, porque não tem como, pessoal, seguir Jesus apegado às ideologias comunistas ou qualquer outra ideologia que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Para ser um seguidor de Jesus, eu tenho que fazer como Paulo, reduzir tudo aquilo que eu aprendi durante a minha vida toda e que não está de acordo com a palavra, eu tenho que pegar tudo isso e fazer, sabe o quê? Reduzir a nada e tratar como se fosse esterco. Paulo falou isso. Paulo era um doutor. Paulo não era qualquer um, não. É tanto que ele foi usado por Deus para escrever a maioria das cartas do Novo Testamento. De tão sábio, de tão capaz que o homem era. Não era qualquer um, não, que você acha aí, uma pessoa muito culta. Mas ele disse isso. Que tudo que ele havia aprendido na religião judaica, em outras religiões, ele reduziu a nada. Ele fez daquilo como algo sem valor, como esterco, para ganhar a excelência do conhecimento de Cristo. Então, tem pessoas que querem ganhar o céu, querem, viver uma vida com Cristo sem abrir mão da vida do pecado, sem abrir mão da vida errada, não tem como. Aí diz mais, e levantando-se, fez o quê? O seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham feito o quê? Seguido. É o que nós temos que fazer. Nós temos que buscar de Deus sabedoria para ganhar seguidores para Jesus, pessoal. Não é para nós, é para Jesus. Mas como vamos ganhar seguidores para Jesus se não tivermos sabedoria? Se não mostrarmos para as pessoas que o caminho de Jesus é mais excelente do que qualquer caminho que a pessoa esteja seguindo. É como tirar um osso, porque às vezes a pessoa está acostumada com osso. Que nem já ouvi dizer, você já ouviu também, que cachorro gosta de osso. Quem já ouviu? Ah, dá osso para cachorro. Mas está comprovado que não pode nem dar, porque aqueles pedaços de osso podem perfurar o intestino do animal e matá-lo. Mas dizia. Pastor, mas come? Lógico que come. Está com fome. Cachorro come até pedra, até carvão. Mas não gosta, que depois vomita, porque faz mal aquilo ali. Come porque não tem entendimento. É o que o mundo está aí, comendo uma porção de coisa errada, que faz mal, porque não tem entendimento, não tem conhecimento da verdade. Mas para mostrar para esse pessoal aí fora que os ensinamentos de Jesus é melhor, seguir Jesus é melhor, nós precisamos de sabedoria. É como o cachorro. Para você tirar o osso da boca do cachorro, você tem que oferecer a carne para ele. Quer dizer, vai pegar a força o osso da boca do cachorro e tentar tirar para você ver. O que ele vai fazer com você? Vai te morder. É ou não é? E não vai deixar, não. Então você tem que dar carne para ele. A carne é melhor do que o osso, ou não? Tem uns loucos que gostam, preferem osso, né? Vai fazer o quê? Você quer dar carne, a pessoa não aceita. Jesus é o melhor, mas tem gente que não quer Jesus, vai fazer o quê? Fica aí comendo osso então, e depois ainda vai perder a salvação. Mas o que eu quero dizer com isso? Se eu e você não mostrar para esse mundo que viver com Jesus é melhor, se não dermos testemunho, não tivermos sabedoria para mostrar e trazer, eles não virão. Nós temos que chegar com sabedoria no pecador, naquele amigo, amiga sua, sabe, que estava perdido no mundo, está perdido ainda no mundo, e falar, ô amigo, tudo bem? Você sabe quem eu era. Você não sabe o bem que está me fazendo ir para a igreja. Eu estou sentindo uma paz no meu coração, que eu não senti antes.
Você conta para a pessoa. Não vai inventar coisa que não existe. Não vai mentir para a pessoa. Tem gente que mente. Não. Aí você está perdido. Fala o que é verdade para a pessoa. Olha, você tem que... Eu queria dizer para você que eu estou realizado. Eu não tinha essa realização antes. Eu vivia de aparência. Em que eu encontrei Jesus, você não sabe o quanto eu estou feliz. Eu queria que você sentisse essa felicidade também. Não adianta chegar... Tem gente que não tem sabedoria. Quer ganhar um amigo para Jesus, a família, condenando a pessoa. Seu bando de pecador miserável. Se você não se arrepender, você vai para o pecado. Aí a pessoa velha, esse crente é tudo chato. É ou não é? Você tem que mostrar com exemplo para a pessoa que Jesus é melhor. Amém, pessoal? Que andar com Jesus é melhor. Mas tem cristão que tem vergonha de falar de Jesus. Olha só o exemplo desse Levi. Ele veio para Jesus, ele trouxe um monte de amigos. Um monte de publicanos. Quem nós estamos trazendo para Jesus? As igrejas estão vazias, outras esvaziando, porque as pessoas não estão ganhando almas para Jesus. O contrário está acontecendo. O mundo está tirando pessoas da igreja e levando de volta para o mundo. Porque as pessoas lá fora estão mostrando para a igreja que viver lá no mundo é melhor do que viver com Jesus. E por que, pastor, isso? Porque as pessoas que estão na igreja não estão entendendo a palavra. Não estão entendendo o que é seguir Jesus, o que é ser de Jesus. Que é viver em paz, é viver uma vida abundante, é dar bom testemunho. Amém? É viver na luz. Não é só dizer que é de Jesus, é mostrar. Mas não, você vê um bando de crente, bicudo assim, ó. Você olha para o irmão, viu assim, cara feia. Parece que vive chupando limão, vive reclamando da vida, vive falando mal dos outros. A pessoa não vai nem querer saber de Jesus desse jeito. Eu quero ser de Jesus para ser igual aquele irmão, aquela irmã, amargurado, vive reclamando da vida. Tô fora. Minha vida é 1000 vezes melhor do que a vida desse crente aí. Olha que mau testemunho. E tem que lutar com Jesus, pessoal. Jesus, tua parte que sou da vida com abundância. Eu quero essa vida. Eu não quero fazer vergonha para o teu nome, não. O Senhor disse que se eu quisesse e te ouvisse, e ouvir também a seguir Jesus, eu ia comer o melhor dessa terra. Eu vou comer o melhor. Não vou ver na pior, não. Eu vou brilhar, Jesus. O Senhor disse que se eu pedisse ao Senhor, o Senhor me daria alegria completa. Eu não vou ser uma pessoa triste, não, deprimida, que vive chorando. Eu vou ser uma pessoa feliz. Que viverá agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor. Não estou dizendo que você não terá, que não haverá momentos difíceis na sua vida. Não é isso, não confunda, haverá. Você vai ter momentos de dor, de choro, de lágrimas. Eu quero dizer para você que os melhores momentos, a maior parte do tempo, vai ser de alegria, não de amargura. Tem gente que é o inverso. A maior parte do tempo a pessoa passa triste, decepcionada, cabisbaixo, chorando. Não são períodos apenas difíceis que ela enfrenta, é a vida toda, é o ano todo. Quer dizer, a pessoa não está entendendo nada, porque até no universo, na natureza, existem estações, sim ou não? Mas tem gente que está numa estação ruim e não sai nunca. Mas por que não sai? Porque não busca Jesus como deveria. Não entende a palavra. Aí, continuando para chegar na parte que eu quero. 16. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim quem? Os que estão doentes. Estão doentes. Por que esse mundo está doente? Porque fica seguindo essas ideologias, pessoal. Doente. Essas ideologias são doença. Fica ouvindo doente mental. Porque isso é doença. Desculpa,
sem querer ofender ninguém, comunismo é uma doença. Comunismo é uma doença que está adoecendo o mundo. O mundo está doente por causa dessas ideologias do inferno. Billy Graham disse que o comunismo é uma religião criada por Satanás. Um dos maiores pregadores que houve no mundo foi esse homem chamado Billy Graham. E quem segue o comunismo está declarando guerra contra Deus. Olha que loucura. Então esse mundo está doente por causa que as pessoas estão seguindo o comunismo, as ideias dos homens. Elas estão indo para o buraco. Guia cego, mestre cego, que está ensinando coisa errada para as pessoas. Mas Jesus é a cura desse mundo doente. Os ensinamentos de Jesus é a cura, é a libertação, é a salvação para esse mundo doente. Amém? Eu não vim chamar os justos, mas sim quem? Os pecadores. Então, por mais perdida que uma pessoa esteja, ela só vai continuar perdida se ela não quiser Jesus. Se ela não quiser ouvir Jesus, se ela não quiser aprender de Jesus. Porque se ela abrir o coração, ouvir Jesus e deixar Jesus entrar, Jesus muda a história da vida dela. Jesus perdoa os pecados dela. Jesus faz dela uma nova criatura. Jesus faz tudo novo, dá um novo coração, um novo espírito, preenche o vazio que há dentro dessa pessoa. Uma vez eu ouvi uma canção que me chamou a atenção. Essa canção dizia que há um vazio dentro de todo ser humano do tamanho da presença de Deus. Falei, rapaz, que coisa bonita esse louvor. O que quer dizer isso? Que se a pessoa não buscar a presença de Deus, esse vazio que há dentro dela nunca será preenchido. Nada pode preencher o vazio que há dentro do ser humano, senão a presença de Deus. Não adianta tentar preencher com dinheiro, com passeio. Isso é tudo ilusão, tudo passageiro. Só a presença de Deus preenche o vazio que há dentro do ser humano, nada mais. Fama não preenche, homem não preenche, mulher não preenche. Os prazeres deste mundo não preenche, só a presença de Deus, mais nada. E Deus está aí dando de graça a presença dele para as pessoas, chamando, vinde a mim, chamando como chamou Levi. Mas sabe por que as pessoas não querem vir? Porque para vir para Jesus, ela pode até vir como ela está, mas ela não pode permanecer como ela está. Jesus diz que a pessoa que não nega a si mesmo não pode seguir a ele. A pessoa que não renuncia e toma sobre ela a sua cruz e o segue, não pode ser discípulo dele. Enquanto as coisas deste mundo, o pecado, tiver mais valor para uma pessoa do que a presença de Deus, do que a graça de Deus, essa pessoa nunca conseguirá a salvação. É necessário se arrepender e enxergar. Jesus, esse mundo é nada sem o Senhor. Tudo é nada sem o Senhor. Concorda comigo? Porque tem gente que tem tudo, mas é como se não tivesse. Não tem prazer, não tem alegria, não tem felicidade, não faz sentido. Tem a casa, mas não faz sentido para ela. Tem um bom emprego, mas não faz sentido. Tem tudo que alguém queria, mas não tem paz. E a pessoa não entende. Nada disso faz sentido para mim, nada disso me preenche. Eu continuo vazio. Falta o principal, falta o que vale mais, a presença de Deus, Jesus. Falta essa cura. E é Jesus que cura esse mundo doente. Amém? Então Jesus está chamando os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, vamos lá na frente, em Lucas 5. É a mesma passagem, só que com mais detalhes. Lucas, para quem não conhece, era um médico, homem de Deus, servo de Deus, discípulo de Jesus, que Deus
que Deus usou também aqui na terra para abençoar e deixar muitos ensinamentos para nós aqui. Lucas 5, versículo 27 em diante. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E o que ele fez, pessoal? E ele deixando o quê? Tudo. O que você deixou para seguir Jesus? Tem gente que fala assim: estou seguindo a Jesus Cristo. Aí se você chega assim e pergunta assim para a pessoa: mas o que você deixou para seguir Jesus? Não deixei nada. Ué, você não está seguindo Jesus coisa nenhuma. Eu deixei muita coisa para seguir Jesus. Eu gostava muito de fumar maconha. Fumava todo dia. Eu falei: não, eu gosto mais de Jesus agora. Não quero mais saber de maconha. Eu gostava muito do mundo aí fora. De dar os rolês com os manos, com os amigos. Mas eu falei: não, agora eu amo mais Jesus. Tive que abandonar as amizades. Porque as ideias não batiam mais. Eu ficava ali no meio, eu falei: não tem como mais ficar aqui. Não dá. As ideias não são mais as mesmas. Não dá. Tive que abrir mão. Tive que abrir mão do orgulho. Eu havia ofendido muita gente, feito mal muita gente. Sabe o que eu fiz? Tive que ir em uma por uma que eu encontrei e pedir perdão. E dizer: agora eu sou de Jesus. Eu não sou mais aquela mesma pessoa. Eu tive que deixar as minhas vontades para fazer a vontade do meu Senhor. Os meus sonhos para viver os sonhos do meu Deus. O que você deixou? Ele deixou tudo. Eu não acredito que uma pessoa que não tenha deixado nada por Jesus seja realmente de Jesus. Verdadeiramente de Jesus. Não tem condições. Para ser de Jesus tem que deixar tudo. Tudo, tudo, tudo. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Tem que deixar o orgulho, tem que deixar o ego, tem que deixar o passado, tem que deixar a mágoa, tem que deixar o ressentimento, tem que deixar o ódio, tem que deixar o desejo de vingança, tudo, tudo, tudo. Tem que deixar a avareza. Tem gente que diz que é seguidor de Jesus e é avarento. Não quer ser dizimista, não quer ser ofertante. Está debaixo de maldição, a palavra que diz, não sou eu. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Ele diz: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí ele vai falar qual é a consequência de roubar a Deus. Com maldição sois amaldiçoados. Tem gente que não acredita em Jesus. Acredita no pensamento dela. Acredita nas ideias dela, dos outros. Não nas ideias de Jesus. Vai fazer o quê? Está corrompido. Mas Jesus liberta da corrupção se a pessoa quiser. 28. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi o quê? Um grande banquete em sua casa. Olha que atitude bonita. E havia ali uma multidão de publicanos. Ele fez um banquete na casa dele e convidou os amigos dele, que estavam no pecado, para se converter também. E outros estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão o quê? Enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas vim sim. Mas sim, quem? Os pecadores a quê? Ao arrependimento. O arrependimento leva a pessoa a renunciar a tudo. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era um publicano também. E o que dá para entender é que ele era ladrão. Ele era um político ladrão, corrupto. Por quê? Eu penso assim. Porque quando Jesus manda ele descer depressa e diz que hoje convinha pousar na casa dele, o Zaqueu abre o coração diante de Jesus e diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir essa pessoa quantas vezes mais? 4 vezes mais. Eu não vou ficar com o que não é meu, eu vou devolver o que não é meu.
E se for necessário vender todos os meus bens, eu vendo. Eu deixo tudo, Jesus. Eu abro mão de tudo. Porque agora eu encontrei o que vale mais do que tudo, o Senhor. A pessoa que encontra Jesus, pessoal, ela entende que nada nessa vida vale mais que Jesus. Nada, 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 nada. A casa que ela mora, o carro que ela anda, o trabalho que ela tem, a esposa, o marido, os filhos, nada vale mais do que Jesus. É por isso que Jesus diz que aquele que ama mais o pai, a mãe, o irmão, os filhos do que ele, não é digno dele. Não é digno. Então que possamos amar verdadeiramente. Ele deixou tudo. Não tem condições de uma pessoa dizer que se arrependeu se não houver uma renúncia na vida dela. E quando o mundo e o pecado tiver mais valor, enquanto o pecado e o mundo tiver mais valor para uma pessoa do que Jesus e a salvação, tal pessoa jamais será salva. Não tem como. Ninguém consegue ser salvo sem arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Porque o que impede a pessoa de ser salva é o quê? Pecado. E para ser perdoado do pecado é necessário o quê? Arrependimento. Alguém pode dizer perdão, mas se não houver arrependimento, não há perdão. Concorda? E você tem que diferenciar o que é perdão, o que é arrependimento, o que é remorso. Vou te explicar. São diferentes, são parecidos, mas é diferente. O arrependimento, a pessoa, ela fica triste com aquilo ali, se sente mal com aquilo ali, às vezes até chora, ela pede perdão e não volta mais a fazer aquilo que ela fazia. Se pudesse voltar atrás, ela não faria novamente. Ela até tem esse pensamento, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. O que é o remorso? O remorso, a pessoa fica triste, sabe o que é errado, se sente mal, pede perdão, mas daqui a pouco ela está fazendo de novo. É remorso. O arrependimento leva a pessoa a deixar tudo, pessoal. Ela deixa tudo. Amém? Para seguir Jesus. E que a sua família faça isso. E que você seja um exemplo para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar com Deus? Vamos orar? Coloque-se de pé, por favor. Segura a cartela na sua mão. Quem não tiver a cartela, eu vou pedir para entregar para você depois, tá bom? Eu vou pedir para entregar depois para aqueles que não têm a cartela do propósito. Aqui está a minha. Está o nome aqui de alguns familiares já, o endereço também. Alguns que eu não sei o endereço, eu tenho pedido para minha mãe. Hoje mesmo pedi de um tio meu. E eu gosto muito dele, desde a infância eu o conheço. Até morou um tempo em casa com a minha mãe, esse tio, quando veio da Bahia. Ele está no Mato Grosso hoje, junto com a tia também. Então eu vou representar os dois, porque aqui, vou até colocar o nome dela aqui também. Minha mãe falou que ele está morando junto com ela, que é a minha tia Vaninha, o pessoal chama de Vaninha, mas é Erivânia o nome dela. Erivânia. Eu coloquei do meu tio Ednei aqui, mas esqueci. Que eu não sabia que ele estava morando junto lá com ela. Vamos então falar com Deus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor falou de maneira especial em cada coração. Jesus nos ajuda a deixar tudo por Ti. Nos ajuda a nossa casa, a nossa família a deixar tudo por Ti. Ajuda, Senhor Jesus, o filho, a filha, o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, o irmão, a irmã, o primo, a prima, o enteado, a enteada, o criado, a criada, deixar tudo por Ti. Deixar os ensinamentos dos religiosos deste mundo, deixar os ensinamentos dos filósofos, deixar os ensinamentos dos guias cegos, deixar os ensinamentos dos comunistas, dos socialistas,
deixar os ensinamentos dos mestres doentes deste mundo e abrir o coração para ti, Jesus, pois o Senhor está à porta e bate. E se alguém ouvir a tua voz e abrir a porta, o Senhor entra, ceia com a pessoa e a pessoa contigo. O Senhor tira do buraco, o Senhor tira do abismo, o Senhor livra do fogo. E o Senhor deu essa missão para nós como igreja, de arrebatar alguns do fogo, porque muitos estão indo para o fogo, estão indo para o lago de fogo e enxofre, mas o Senhor não quer que essas pessoas continuem nesse caminho. O Senhor quer que elas se convertam. Ajuda, Jesus, ajuda essas pessoas a criar juízo na cabeça, cair em si, abra os olhos dos que estão cegos, cura, Jesus, essa casa, essa família que está doente por causa do pecado, pois o pecado deixa o mundo doente, o pecado deixa a pessoa doente, o pecado da prostituição, o pecado da promiscuidade, o pecado da avareza, da infidelidade, do adultério, da mentira, da desonestidade, o pecado dos vícios, e tanto pecado, Jesus, que há neste mundo. Mas para que continuar no pecado? Se o Senhor já pagou um alto preço lá na cruz para nos libertar do pecado e nos fazer servos do Senhor e nos justificar pelo teu sangue, Jesus. Pelo teu sangue somos lavados, purificados, santificados. Pelo teu sangue somos perdoados, mas é necessário arrependimento. Dá-nos o dom do arrependimento. Dê, Jesus, para a nossa casa, para a nossa família, o dom do arrependimento. Oh, meu Deus, manifesta o teu poder. Eu apresento o meu tio Ednei e minha tia Irivânia. Meu Deus, o endereço que eles moram, na rua Jerusalém. Meu Deus, lá no bairro dos Buritis, em Nova Chavantina, Mato Grosso. Vem abençoar, vem visitar. Pai, envia a bênção do Senhor lá, meu Deus, na casa da minha tia, do meu tio. E salva, Jesus, liberta, Jesus, cura, Jesus. Jesus, o Senhor veio para salvar os perdidos, para curar os doentes, para curar os enfermos. Cura, Jesus. É hora de orar pela sua casa, pela sua família. Eles precisam da sua oração, a oração cura. A oração tem o poder para curar. Orai uns pelos outros, para que sejam curados. Orai uns pelos outros. Ore pela sua casa. Ore pelo seu filho, pela sua filha. Talvez a doença não é uma doença física. Fisicamente parece que ele está são. É uma doença emocional, psicológica. É uma doença no caráter. Ó Jesus, tu és aquele que cura os doentes por causa do desvio do caráter, os doentes mentais, que não raciocina direito. Pai, que parece que é louco, está faltando um parafuso, parece que não tem sabedoria, não tem inteligência. Cura, Jesus. E nós vamos usar o teu poder para desfazer todo o mal, para arrancar todo o mal, pois o Senhor nos deu o poder para arrancar, para destruir, mas nos deu também poder para plantar, meu Deus, e edificar. Use o poder que Deus te deu agora para arrancar esse mal, a começar da sua vida, para destruir esse mal, o vício, o medo, o passado triste, o trauma, seja destruído, seja arrancado agora. Todo vício seja arrancado, toda perturbação seja arrancada, seja destruída agora, em nome de Jesus. Todo mal seja arrancado pela raiz, toda ideia errada, toda crença errada, toda crença limitante, seja destruída, seja arrancada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
toda obra do diabo seja desfeita, todo o poder das trevas sai toda a culpa, seja arrancada a culpa, seja destruída a culpa, a acusação, a condenação, a prostituição, vai sendo destruída agora, o medo, o desejo de vingança, a mágoa, o ressentimento, seja destruída agora, a tristeza, seja destruída a miséria, seja destruída agora o desemprego, seja destruída agora a vergonha, em nome de Jesus, todo mal seja arrancado, nós expulsamos todos os demônios, oramos para que toda obra do diabo seja desfeita, espírito de destruição que entrou na vida da pessoa, que entrou na casa da pessoa, ou por uma obra de feitiçaria, de bruxaria, de magia, de voodoo, seja destruída, seja arrancada agora, em nome de Jesus, o mal que entrou por uma palavra negativa, por uma palavra maldita, por uma praga rogada, seja arrancada, seja destruída, o mal que entrou por um pensamento negativo, por uma crença negativa, por um medo, seja arrancado, seja destruído agora, em nome de Jesus. Todo mal, toda maldição seja quebrada, desfeita, toda praga cesse, sai toda doença, enfermidade, dor, seja arrancada em nome de Jesus da vida da pessoa, da casa, da família, da vida, da pessoa que o nome foi colocado nesse propósito, sai da casa, sai do lar, sai do endereço dessa pessoa, da rua, do bairro, da cidade, do estado, em nome de Jesus, todos os demônios, sai, para nunca mais voltar, em o nome de Jesus. Levanta para o alto. Jesus, edifique essa casa, edifique essa família, salve essa casa, salve essa família, cura essa casa, cura essa família, traz arrependimento, Jesus, transformação, cura, restauração. Eu te peço, Jesus, abençoa a Tânia, a Juscelio, o José Hélio, o Jerry Wilson, o Guilherme, o Fábio, meu Deus, o Ednei, a Erivânia. Deus abençoa, 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 isso para a tua glória. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa igreja e a casa deles servirão ao Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador. Digo obrigado, Senhor. Abraça a minha casa, abraça a minha família e toma, Senhor, em teus braços de amor e não deixe cair. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém? Aplauda o Senhor, que Ele é poderoso, Ele está trabalhando em nosso favor. A irmã vai, você aperta aqui para desligar? Pode ser a senhora mesmo, dona Eliana. Pode deixar, a dona Eliana está mais perto aqui. Sabe apertar aqui, não sabe? É só apertar o vermelho aí, que para aí. Deus abençoe você.